Lechaim, Lechaim! Estamos aqui em mais um Papo Kasher, onde nós tratamos de assunto da vida num approach judaico. Hoje o tema que nós vamos discutir é E aí, simpatias? Você acredita? Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos traz este estúdio e nos deixa sempre fazer uma gravação de primeiríssima qualidade. Eu sou Renato Orenstein, Rabino Dani, e nós estamos aqui para mais um Papo Kasher. Rabino Dani, E aí, simpatias? Você acredita, Rabino Dani? Eu acredito em simpatias, naquelas que estão descritas. Eu tenho muito que falar sobre isso a princípio, mas não podemos dizer que não existem simpatias, porque para nós muita coisa é simpatia, tem muita simpatia. Quando eu falo simpatia, obviamente, aquelas descritas no Talmud, que vem de geração em geração, mas eu acredito, Dani, particularmente, e da minha linha em geral, seguida ao nosso mestre, o Rebbe de Chabad, que a gente acredita naquelas simpatias que estão descritas no Código de Leis. O resto a gente não procura, a gente segue o que a gente falou na aula passada, íntegro serás diante de Deus, que a gente mencionou. Quem não viu, que veja o podcast passado, porque o versículo diz de uma maneira clara que a gente não deve procurar outros caminhos. Muitos comentaristas, quando falam de algumas simpatias, indicam que isso vieram de outras nações. Então aí é um certo problema. Por exemplo, muitos pegaram dos Emoritas, que eram povos que viviam, enfim, na Terra Santa, que tinha certas condutas. Só entre elas, desculpa que agora me veio na cabeça, quando a gente fala sobre essas coisas, vem na cabeça. Existe, por exemplo, uma das, entre aspas, simpatias judaicas que a gente faz, que está ligado mais com o dia do perdão, dia de Yom Kippur, que é a cerimônia das caparot, galinha, tá? E tem galinha em cima da cabeça, Rabino Dani. Gira da cabeça, e depois aquilo vai para os pobres, a galinha, etc. Sim. Mas, e a gente ainda fala um texto assim, essa galinha está indo para a morte, e ela, em vez de eu ir para a morte, que ela seja meu perdão, etc. Há quem escreve que isso não é para ser feito. E não é, pode se fazer com dinheiro também, pode fazer com dinheiro, pode fazer com peixe, enfim, mas tem gente que acredita que esta cerimônia macabra, entendeu, não é judaico. Mas quem está falando não sou eu, é o próprio autor do Código de Leis, então estamos falando de gente grande. Mas ele fala que é o que não é? Não, ele fala que não se deve fazer. Não se deve fazer. Que não se deve fazer, a princípio, porque isso é o caminho que aprenderam dos povos, e, entendeu? Joga isso aqui vai para o santo, entendeu? Essas coisas assim. Quem fala o Rebbe de Lubavitch? A gente costuma assim fazer, os ashkenazim costumam assim fazer, mas então, o que eu estou querendo dizer é que as simpatias que a gente está falando como prática de boas ações, então eu diria assim, a gente vai falar bem claro e objetivo. Condutas que são similar aos mandamentos que Deus nos entregou para fazer e que faz sentido, isso está descrito um montão. É isso que eu ia perguntar, se são muitas as que estão descritas, porque poderia também ser uma quantidade pequena. A gente vai falar algumas mas tem muitas. Existe muitas. Que estão descritas. São descritas. Por exemplo, olha só, Código de Leis chega a dizer, tá, já falando sobre... Sim. O que eu quero falar para você, quer dizer, deixar bem claro aqui, quando você pega uma conduta que está de acordo com o preceito que você está cumprindo, ela é do mesmo nível, do mesmo naipe, a gente sim faz, e era até a orientação do Rebbe de assim fazer, a gente vai ver algumas delas. Mas quando você pega algo que é extremamente fora do parâmetro, por exemplo, e isso está no tratado, isso está no Código de Leis, por exemplo, há quem permite você carregar, no dia sábado que a gente não carrega nas vias públicas, etc., há quem permite você carregar um dente de raposa. Entendeu? Dente de raposa, por quê? Dente de raposa. E aí o Talmud, cada uma. Ainda o Talmud afirma, depende. Se você tirou o dente de uma raposa viva, ajuda o cara que dorme muito, para ele não dormir muito.
Agora, se você pega o dente de uma raposa morta, ajuda uma pessoa que não consegue dormir a dormir. Você está entendendo? Vê se isso não é uma simpatia, não é? Mais que isso, é total simpatia. E isso está no Talmud, isso está na Mishnah, isso está no Código de Leis, etc. Eu falo, judaísmo é uma religião muito interessante, porque é cada coisa que trata ali que a gente nem imagina. Sim. Mas uma pergunta, bom, só para esclarecer uma coisa, que no dia do Shabat nós descansamos, no dia que Deus descansou, o 7º dia, e supostamente a gente não pode carregar nada, a gente pode sair para trabalhar, não pode, um monte de coisa que não pode fazer, e esse Rabino está falando que não pode carregar, quer dizer, não pode carregar nada. Então, e esse dia poderia carregar o tal dente da raposa. Você poderia colocar, pendurar como um colar, porque isso te adianta, porque isso te ajuda. O colar do dente da raposa? É isso. Ou você pode imaginar isso? Cada uma. Ou, por exemplo, existe um pergaminho quando você escreve o nome da pessoa, com configurações, com anjos, etc., que você acredita que isso te faz bem e você provou que aquilo faz bem, quer dizer, isso já curou pessoas, por exemplo, isso tem um mercado... Não, você disse isso já curou pessoas, isso tem histórias disso, é isso que está falando. Fatos reais que as pessoas escreveram e a pessoa ficou bem. Isso. Uau. Isso é chamado, esse pergaminho enroladinho, que coloca assim num quadradinho de couro, que você amarra, que você carrega isso. Tudo isso tem um jeitinho? Tem que fazer do quadradinho? Tem que fazer esse jeito assim? Tem que fazer, tem isso é chamado uma descrição? De camia. Isso é chamado de camia. Tem um mercado hoje em Israel que eles prometem mundos e fundos para você. Mas hoje, quem sabe escrever um negócio desse e quem viu que isso foi efetivo para a pessoa? Antigamente tinha pessoas que sabiam escrever isso e fazer de uma maneira pessoal. O cara pegava o teu nome, escrevia para você e aquilo curava. As pessoas acreditavam que isso ajudava. E também está no Código de Leis. Você pode perguntar onde está isso escrito. Isso está no Código de Leis. Mas está no Código de Leis que se fazia esse caminho está citado lá. No Talmud. Que loucura. No Talmud, caminha. Imagina. Que loucura. Eu outro dia, conversando aqui entre eu e você, meu pai fez uma viagem para Israel, outro dia fui fuçar a casa dele, as gavetas da minha mãe, depois que ela tinha falecido, eu vi lá uma caminha. Não acredito. Eu vi uma caminha, aí eu curioso, eles falam, não é para abrir. Eu falei, não vou abrir, eu vou abrir. De novo. Por quê? Porque, olha só, tudo que a gente está falando, superstição, simpatia, aí, como é que deve ser o nosso approach para isso, para essas coisas? Você tem que acreditar, você tem que encarar ou não. Então, eu sou da opinião, estou falando sério, isso é por experiência própria da vida, por isso que eu acho legal que a gente tem esses papos do dia a dia que a gente fala sobre a vida. É que Rabino já passou por tantas que a gente nem imagina, né, cara? É chamado para cada situação, para cada lugar, que, meu Deus do céu. Isso é uma verdade. Eu sei. Você já me fez relato de cada um que eu falo, meu Deus do céu, cara. Sério que você foi lá, fui. Isso cada coisa. Isso também é uma verdade. Mas eu vou te falar para você o seguinte. Eu até trouxe, na verdade, para poder mostrar para vocês do que significa essas simpatias que existem, que foram escritas por rabinos de geração em geração. E qual que é a opinião do nosso Rebbe a respeito disso, ok? Então, eu vou... Mas teve simpatia que nasceu na mão de um determinado rabino, no período tal, escreveu tal. Ele que fez pela primeira vez. Carrega e não tinha nenhum relato disso anterior. Ele que falou que faça isso. É assim que você tem que pegar. Então, eu tô com um livro, por exemplo, aqui, depois eu vou te mostrar. Simpatia para guardar, isso te guarda. Tá escrito um bocado de letras, palavras, letra de cabeça para baixo. Não. Letra de cabeça para baixo? Aqui, letra nun de cabeça para baixo, etc. Pode ver? Não pode. Não sei. Eu tô te mostrando. Entendeu? Nun de cabeça para baixo. Tá vendo? Nun aqui, nun ali. Letras de cabeça para baixo. Isso aqui é para guardar. E depois, uma simpatia extraordinária desde Jacó, o patriarca Jacó. Aí, de novo, eu faço jurar a vocês, anjos de misericórdia. São textos assim, surreal quando você olha. Que coisa, daí. Isso é um livrinho velho que eu tenho. Tô vendo? Na minha época de jovem. Então eu tô te falando o seguinte. Para ter sucesso, para você ter sucesso, eu falo o capítulo 24. Segular para você falar contra qualquer inimigo que te odeia. E conta qualquer olho gordo que vier para você. Conta pra gente qual é, Rabino, pelo amor de Deus, agora. Segular do Nachmanides, imagina, Nachmanides viveu 800 anos atrás. Tem também uma de Faradi que eles usam muito, que é uma mão, né? Que é a mão escrita, a Hamsa escrita, toda escrita. Que tem o Salmo 67 lá escrito. É o Salmo 67 dos Salmos. Que é
essa específica do Hamsa, que está... Hamsa é 5 em árabe. Hamsa é 5 e aquela mãozinha. Aquela mão que todo mundo gosta de ter. Isso. Então, você tem o seguinte, você tem o Hamsa. Então, o Hamsa, na verdade, você tem um olho que está no meio de negócio. Esse é o Hamsa. E você tem também aquela que os sefaradim que gostam, que está no livro de orações dele, que é o candelabro. Também, já vi. Capítulo 67. Esse que é com o capítulo 67. Já vi. O Hamsa não. O Hamsa está ligado... O que é o Hamsa? Desculpa, é bom que a gente fale sobre isso, já que a aula é sobre isso, já que o tema é sobre isso. Hamsa é 5. Então a gente diz o seguinte, que quando o sacerdote, aliás, estou aqui na frente de um sacerdote, um Cohen, quando o sacerdote ele abençoa o povo de Israel, então ele abre as suas mãos e ele cria 5 vãos. 5 vãos, é o tal do Hamsa. O que é os 5 vãos? Quando você abre as mãos, não é assim que você faz o Cohen, você tem um vão aqui, um vão entre os dedões, um vão aqui, um vão aqui. Isso é que são 5. Esse é um. Isso. Então você tem 4, né, 2, 4 e aqui no meio. E você coloca a mão direita um pouco sobre a mão esquerda, e aí você cria 5 vãos. Esses 5 vãos é por onde vem a bênção de Deus através da mão dos sacerdotes. Quer dizer, os sacerdotes foram ordenados a abençoar o povo, porque Deus assim ordenou. Então, a bênção do divino vem através das mãos do sacerdote. E passa pelo vão. Os sacerdotes vão por esses vãos, que é a letra 5, tá ligado com a letra 5. Mas eu vou perguntar uma coisa. E essa letra 5 é muito importante, porque foi com essa letra que Deus ele criou o mundo. É a letra que está no final da palavra brachá. Brachá termina com a letra rei, que é o final, que é a bênção. É uma letra feminina, a bênção em casa está ligado com a mulher. Tem tantas coisas para poder falar sobre isso. Mas essa simbologia de você colocar assim é que a bênção vem através... Passa aqui no meio. E passa por esses 5 vãos e vem vai direto. É tão possante, tá? Por exemplo, esta cerimônia aqui, os Kohanim, eles simplesmente cobrem-se com o manto para a gente não observar o fluxo que está vindo naquela hora do divino através das mãos deles. Para você não se sensibilizar no céu. É como se isso chegasse entre aspas. Até vou só emendar aqui, que lá no Star Wars, né? Acho que é Star Wars que o cara... Spock. Fazia assim, aquilo lá, na verdade ele era Cohen, ele era sacerdote, ele inventou aquilo e virou um símbolo mundial de fazer... Tem no YouTube uma das um vídeo teu? O vídeo dele. A dele? Dele, você tem que assistir. Ele conta, ele fala em Yiddish lá, ele dá um vídeo... Que coisa. Antes dele falecer, ele fez esse vídeo e ele conta, ele falou que precisava de um sinal, meu pai levava para a sinagoga, era isso, então ele criou esse sinal. Chegou lá e pá. Ele criou esse sinal. Eu falei, não sei o que é, mas... E aqui eu estou explicando por quê. Aliás, é uma coisa curiosa, já falando sobre isso, no judaísmo, já que a gente falou sobre isso, a gente vê o seguinte, todo lugar onde se cobre alguma coisa é por conta do fluxo tão grande que acontece. A halá de sexta-feira também? A halá é por conta da vergonha do vinho. Tá bom. Isso é por outra razão. Mas, por exemplo, por que a gente cobre com um véu a face da noiva? Por que a noiva tem um véu? Diz o Zohar, a parte mística, que a presença... O Zohar é a base da Cabala, para quem não sabe. A base da Cabala. Diz o Tikkun Zohar, fala o seguinte, que quando Deus ele aparece no palio nupcial para unir o casal, aonde ele se manifesta? Na face da noiva. Por isso que se cobre. Então, o véu mostra um nível de santidade muito grande. Por isso que a gente tem esse lance de você cobrir. Curioso, né? Não é curioso? Né? É super. Isso é curioso. Mas voltando aqui para o nosso negócio. Vamos ao livrinho, nosso livrinho. O livrinho. Então, tem que segurar para isso. Olha, você não consegue ler isso aqui? Então, várias, sabe? Segurar para aquilo, segurar para... Estava escrito na caverna. Segurar. Olha, até fiquei arrepiado, porque esse aqui é uma segurar desse homem que a data do falecimento dele é hoje. Rabbi Yosef Chaim, hoje na data que a gente está gravando. Quer dizer, é 13 dias. Leilon Ishma dele, que Rabbi Yosef Chaim Ben Eliyahu. Rabbi Yosef Chaim Ben Eliyahu, o famoso Ben Ish Chai, muito conhecido entre os Fadim Ben Ish Chai. Hoje é Yud Gimel Elul, hoje a noite que está entrando para a nossa gravação que a gente está fazendo, é a data do Yortzeit do Ben Ish Chai. Então tem a sugulá dele para guarda, não sei o quê, a sugulá para tristeza, lá. A Torá tem simpatia para tudo e mais um pouco. Essa daqui quadradinho, cheio dos nomes sagrados, esse é interessante. Esse aqui, vamos aproximar da câmera aqui para as pessoas verem. Olha essa simpatia aqui. Eu vou até levantar aqui, ó. Vou até levantar. Ó, vejam isso aqui, ó.
Você acha que agora vocês vão conseguir ver tudo de quadradinhos, não tem nem letras nem nada, parece que um jogo da velha. Essa aqui Mas tá cheio de letras, tá cheio de letras aqui. Gabriel, nome de anjos, etc. Tá lá. Se você vai ver até nesse quadradinho, tá escrita a palavra caminha. Aqui tá escrito caminha, que é o nome que eu te falei. Caminha é essa proteçãozinha, então... Caminha, na verdade, simpatia, então. Né? Caminha, na verdade, é uma proteção efetiva que cura. Então, isso é a ideia do tal do caminha, mas que é uma... Dentro da simpatia, caminha seria uma especial. Um tipo de simpatia. Que quando funcionava, de uma maneira Quando efetiva, funcionava, de repente funciona ainda, ué. Permitiram carregar no Shabat. Uma pessoa andar com isso no Shabat. Você pode imaginar? Então, de repente, você poderia carregar esse livrinho no Shabat. Agora, deixa eu te falar o que aconteceu comigo, que isso é importante. Importante falar. Quando criança, ainda quando jovem, quando comecei na religião, etc., eu era muito encanado com segular e simpatia. Eu carregava comigo mais de 15. Em todos os bolsos. A minha carteira, você não tem noção. Era a primeira parte da Rajá. Todos esses papeizinhos, escritos por todos os rabinos. Eu tenho uma coleção, acho que ainda tenho essa coleção. Eu acredito. Encanada lá em casa, em alguma gaveta, etc. Lá. Eu carregava isso comigo porque eu acreditava que isso protegia. Tá? Eu acreditava nisso, que isso protegia. Porque eu estava encanado que podia acontecer alguma coisa. Foram os piores anos da minha vida. Imagino. Você vive encanado, você vive aquele negócio te protegendo. Se faltar um, você já sai desesperado. Os piores anos da minha vida. Imagino. Tudo aconteceu. Era uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, quando a gente diminuísse aqui um pouco mais de explicações. Exatamente isso. Sim. Que tem que se ter um cuidado com isso. Porque se você viver em função da simpatia, você enlouquece. Outra coisa, diz o Rebbe. Cara, não é para você ficar atrás disso e ficar encanado com essas coisas. Eu acredito nisso de verdade. Não que eu estou desacreditando no texto que eles escreveram. Porém, eles escreveram na época dele. Eles escreveram para pessoas específicas. Às vezes não tem nada a ver com a tua realidade. Para pensar. O Rabino ele instituiu há 200 anos atrás, 250 anos atrás, por exemplo, de falar um trecho da porção semanal, daquela semana. Tá? Ele instituiu isso para a comunidade dele, para a época dele, para os alunos dele. Isso significa que é para você fazer? É porque ele falou lá. Ele falou lá. Amigo, ele falou lá. Você quer dizer que o remédio que serve para um não serve para todos? Exatamente. Isso é exatamente. Aliás, a gente até comentou isso num programa nosso, que até contei uma história de que a mezuzá, que virou uma polêmica numa família, porque não curou a tal pessoa. Não é uma certeza, não é né? Tipo, acho que nenhuma segulá que você faz, mesmo que seja... que nesse caso nem é uma segulá em si, né? Você tá revisando um texto que estiver errado é ruim para a situação, mas... Por um lado, sim. Isso que eu ia falar para você é o seguinte. Esses tipos de textos, por isso eu quis mostrar que são bem específicos e cabalísticos e nomes de anjos, combinação. Para começar, nunca se envolva com isso. Quer dizer, não queira nunca tentar brincar com essas coisas, porque são coisas muito sagradas, escritas, etc. Mas, ao mesmo tempo, cara, desencana disso, porque... Não é para você, não é para mim, entendeu? Foi escrito para... É uma coisa específica. Tem que ter garantia que isso realmente funciona ou não. Orientação do Rebbe, imagina, ele diz assim, ele fala que a gente tem que se afastar de buscar o uso de segulot. Se afastar. Eu não estou conseguindo dormir, agora vou pegar agora um dente de raposa. Vivo. Vivo. Vou arrancar o dente da raposa. Não. Para pensar. Mas que consta nos nossos livros, consta. Mas de um outro lado, assim, tem gente que gosta dessa mística, né, Dani? Tem gente que gosta de viver perto disso, sente necessidade disso. Como você falou, você era pequeno, você punha coisas em você e tal. Concordo. Agora, se é pro bem, só tomar um cuidado para não viver em função, eu acho. Porque também tem hora assim, eu costumo ver que a gente... vai muito atrás dessas coisas quando a gente ou tem um problema, ou tem uma questão de vida que tá apertando a gente. Aí, obviamente, que a gente aceita qualquer remédio, né? Vamos ser bem honestos, quando a dor é grande, você aceita qualquer remédio. Vai que funciona, né? Vai que funciona, exato. Você dá um tiro para tudo quanto é lado, vai que funciona. E aí, se você procurar uma simpatia, uma segulá que for certa para aquilo e que pode ter uma chance de funcionar. Desde que esteja escrito e tem tradição nossa em qualquer dos nossos livros. Porque caso contrário, pode ser que venha de uma força negativa. Simpatias que vêm de força negativa, que existe força negativa. Nós acreditamos que existe força negativa. Ninguém aqui discute
que o lado espírita não existe e que existem poderes de outras fontes. Isso, a gente acredita, isso faz parte da nossa crença. Entendeu? Faz super parte da nossa Isso me veio crença. um ditado na cabeça: quem mexe com fogo pode se queimar. Então, se você não sabe o que você está mexendo, às vezes é melhor você ficar quieto no teu canto do que mexer no que não deve. Veja, certo? o rei Davi fala no Salmo 20, Yishlach ezrecha mikodesh, Deus, mande a sua ajuda, mikodesh, do lado sagrado. Porque ele sabia que eu podia usar do lado negativo. Sim. Rei Saul. Não é muito novo esse texto. Não é muito novo não. esse texto. Rei Saul chamou uma pessoa para poder falar com o profeta Samuel depois da morte, invocou o espírito de Samuel para poder falar, não de uma maneira correta, porque a gente não faz isso, mas que tem, que se pode fazer sim. A única coisa é que quando para você fazer de uma maneira sagrada e santa, é muito mais difícil. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Então, por exemplo, se você pode invocar, isso que você está falando lá, você invoca uma alma que está lá em cima e tal. Se essa alma, você quer invocar uma alma que ela reencarnou em alguém, em alguém não, num novo corpo, como fica, como é que ela vai vir, o que faz com a pessoa que está lá, com a alma nova da pessoa? Você quer realmente entrar na área de reencarnação? Você quer você trouxe isso, fiquei pensando, que você pede lá, tá bom, desce a alma do não sei quem, mas aquela alma do não sei quem tá no corpo do outro ali, agora ele desceu, tá lá no corpo de outra pessoa, como funciona? Para quem não entende um pouco disso, assim, o judaísmo acredita 100% que as almas voltam, certo? As almas, não é isso? O pessoal costuma me perguntar se o judaísmo acredita em reencarnação. Eu falo, a gente lançou. A gente lançou a reencarnação, é verdade. É verdade mesmo. Não, tem reencarnação, isso é óbvio que tem reencarnação pra gente. Tem uma pergunta, eu vou te falar isso que você falou. O cabalista Arizal, que viveu há 500 anos atrás em Safed, ao norte de Israel, Tzfat, famoso Arizal Rabitzhak Luria Ashkenazi. Ele era um grande homem, grande cabalista. Viveu pouco, 38 anos ele faleceu. Ele não escreveu absolutamente nada, mas ele teve um grande aluno que ele passou todos os seus ensinamentos para esse aluno. Esse aluno chamava Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital escreveu todas as obras do Arizal. E lá, uma das obras do Arizal que ele escreveu se chama O Portão das Encarnações, Sha'ar Gilgulim. Nesse Portão da Encarnação, uma das coisas que ele fala, já falando sobre isso, só para dar uma palhinha sobre isso, uma palhinha, é gostoso assim, só para falar sobre isso um pouquinho. Ele faz a seguinte pergunta: nós acreditamos, de uma maneira geral, que uma alma vem para a Terra com uma missão. Se ela não cumpriu a missão, das duas uma. Se é uma mancha que foi uma mancha que o homo lava, então vocês podem falar homo, qualquer outro pode, tem problema. Pode, a gente cobra royalties. Tá bom, que o homo lava, então ela fica lá no o que a gente chama no período antes de entrar no paraíso, o pessoal chama purgatório, chama inferno, chama como queira, mas isso é uma lavagem rápida lá que limpa essa mancha. Passa no lava rápido. E ela desfruta no paraíso e ela guarda lá até a época pós-era messiânica, onde haverá de ocorrer a ressurreição. Não é nada a ver com reencarnação, onde o próprio corpo vai viver de novo. Se ela não conseguiu retificar, ela volta para a Terra, então ela reencarna em outro corpo. Sim. Óbvio, porque aquele corpo foi enterrado, então ela reencarna em outro corpo. Ela volta mais 3 vezes, a gente acredita. Ela tem chances de voltar. As almas chegam no máximo 4 vezes na Terra. Então, no máximo 4 vezes. Uma zero bala, estamos falando de uma alma da nossa nação, do povo, assim consta. Então ela pode voltar por mais 3 vezes. Visualiza lá uma coisa fenomenal. Desculpa, eu vou falar com emoção, porque era uma questão que eu tinha como jovem estudante, me preparando para o rabinato, e quando a gente mexe com esse lado esotérico, uma das coisas que realmente, Renato, de verdade, uma das coisas que me incomodava muito, era querer entender o lance da conversão. Por que existe uma pessoa que quer abraçar judaísmo? Quem é o louco? Desculpa. Quem é o doido, entendeu? Que nasceu podendo fazer tudo, de repente abraça uma religião que não pode nada. Não pode fazer nada. Eu falei, como que um cara desse... Eu quero largar, o cara quer voltar, não estou entendendo. Porque eu não tenho como largar, a gente que nasce... Como é que pode ser isso? Como é que pode ser? Para pensar, não faz sentido nenhum
um cara abraçar. O que diz o Arizal? Olha o que o Arizal fala. Você veio 3 vezes em um judeu, você não voltou, você não cumpriu, a tua alma volta num corpo não judeu. E essa tua alma, isso que ele fala, esses são verdadeiros conversos. Por isso que ele... Mas seria a quinta vez, então. Seria a quinta vez que ele estava. A terceira, seria a quarta encarnação. A quarta volta. Porque a primeira veio o primeiro balo, seria a quarta. E ele fala, esses são os conversos, porque o cara está com uma vontade desesperadora de... Por quê? Porque ele quer voltar. Que loucura. Sabe, por isso ele diz, olha que loucura que ele diz. Por isso que estou falando que o Arizal fala, pessoal, não estou falando, não são minhas palavras, são palavras desse cabalista Arizal. Ele diz Nossa, o seguinte, a produtora Carol tá parada ali com os olhos abertos, assim, falando, tipo, não tô entendendo nada, cara. Mas... Agora vai ouvindo. Era simpatia, a gente já tá bem louco aqui. Mas o que ele diz o seguinte, por isso que nas escrituras, nos nossos livros sagrados, não consta a expressão um gentil que se converteu, e sim um convertido que se converteu. Por que convertido que se converteu? Porque desde que ele veio para a Terra, ele já é um convertido, é uma alma judia. Que loucura. É um negócio muito louco. Vamos parar por aqui, porque depois tem outras encarnações. Sim. Pode vir no reino animal, pode vir no reino vegetal. Agora, eu vou te responder a tua pergunta. Por que eu trouxe esse Arizal? Eu trouxe a pergunta do Arizal, porque a pergunta você vai entender o que eu vou fazer. Pergunta ele fala o seguinte, muito bom. Ok, vocês acreditam que o Messias vai vir e vai ter a ressurreição? Em que corpo ele vai vir? O Messias? Não, a ressurreição do cara, ele veio aqui 4 vezes. Qual corpo vai levantar? Pergunta, tá aí, ó, tá vendo? Boa pergunta, Rabino Dani. Aí ele vai vir, que corpo que agora vai escolher um? Então diz, essa vai ser a resposta para você. Diz ele o seguinte, não tem vinda na Terra que você não retifica uma parte da sua alma. Essa parte, já que alma é algo, é como se fosse o núcleo, imagina a semente uma semente da maçã tem todo o DNA da maçã. Uma parte da alma tem toda a parte da alma. Aquela parte que retificou vai voltar e vai ser o carro-chefe daquele corpo que foi retificado durante o período dela. Quer dizer, vai ter 5 danes, 4 danes, Renatos, etc. Quer dizer, só que sendo que... Mas só uma parte em alma, né? Não em corpo. O corpo é um Dani, um João... Não. Vai ter 4 corpos que vieram em épocas diferentes com a mesma alma. Isso. Só que o poder que retificou naquela época fica mais forte na encarnação. Assim diz ele. Quer dizer, imagina, é óbvio que desculpa que a gente viajou. A viagem bem viajada. A gente saiu, mas assim, o Arizal ele escreve no Charles, quer dizer, é um negócio realmente muito interessante de você falar. Quer dizer, o que eu estou falando, vamos voltar para as nossas simpatias. Para as nossas simpatias. Eu diria o seguinte, a minha orientação que a gente tem, que a gente faz o Rebbe acreditava da seguinte maneira, os preceitos que nós temos estão divididos em 2 categorias, ativos e os passivos. Ativos são 248 preceitos que você tem, faça, e você tem 365, não faça. Diz o Rebbe, não há simpatia maior do que a Torá e Mitzvot. Segue a Torá e Mitzvot, essa é a maior simpatia que você tem para a tua vida. E já é bastante. Por que eu me lembrei disso? Por que é importante isso falar? Porque eu vou mostrar para você as simpatias que existem dentro dessa relação com a mitzvah, que é o que o Rebbe nos instrui. Só vou fazer uma parada, que aquilo que você tinha falado, que me remeteu a falar tudo isso, quando você diz que a pessoa ela vai verificar a sua mezuzá, que tá, aquele pergaminho que está na porta, para poder ver que está com problema de saúde, que ele fica encarado para poder ver, tem uma correlação aí. Ali que eu me lembrei, foi a primeira correlação que tem. Por quê? Porque a Torá, fala no Shema Israel, Urtafta mal mezuzot beiterra, você vai escrever sobre as mezuzot da sua parte, lemar... Porta. Oi? Da sua porta. Da sua porta, nas mezuzot da sua porta, você vai fixar nos umbrais, você vai afixar a mezuzá nos umbrais da sua porta. Depois a Torá fala, lemar nirbu yemechem vimebenechem, para que possa prolongar os dias de sua vida. Prolongar os dias de minha vida? Ótimo, você está com um problema de saúde? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nos mezuzot. Veja como tem uma relação entre... Então, é uma simpatia? Mas é uma simpatia? Falou, simpatia, vai lá, é melhor você verificar isso aí, hein? Vai ver que tá ruim. Parece que você está encanado com alguma coisa. Mas por que eu estou enganado? Porque a Bíblia falou... Em algum lugar está escrito. Se ali está escrito que isso prolonga os dias da sua vida, aliás, Renato, para aqueles que falam hebraico,
Não posso deixar de falar, né? Para mim, palavras, números e numerologia faz todo sentido. Sim. A palavra usada lá para que aumente os dias de sua vida, alemã, Yerbu, Yemeichem, Yud, Mem, Yud, Chaf, Mem. Essa palavra, dias de sua vida, dá 120. São 120 anos que você vive. Anos. Então, para que se prolongue os dias de sua vida, dá a palavra 120. Né? Então, quer saber? Começou, teve um problema de saúde, qual que é a orientação? Bom, vou pegar aquilo que prolonga a vida. O que é aquilo que prolonga a vida? Mezuzá. É mezuzá? Ótimo, mezuzá. Está com problema de saúde, você está com problema de... Agora você precisa ter uma deficiência, você precisa de uma ajuda? Ajuda o pobre. Olha, eu estou ajudando ele, Deus vai me ajudar. Você está entendendo que existe... Isso são simpatias que o Rebbe descreve. Eu vou ler algumas aqui para você, só para poder ver. É engraçado. Mas essas são simpatias que estão no meio do texto ou são simpatias do livrinho? Essa que você vai ler. Essas são simpatias, não desse livrinho. Não desse, mas digo simpatia nossas. mesmo. São simpatias reais que o Rebbe pede, que o Rebbe diz que isso tem a ver. É tipo mezuzá, é isso que eu estou falando. Estão nas rezas, estão nos livros, nas rezas do dia a dia. É a correlação dos preceitos com essa mesma, com virar uma simpatia. Que vira uma simpatia. Querendo ou não, vira uma simpatia. Você vai ver, por exemplo, olha assim. Ó. Aliás, né, vamos falar que mezuzá, assim, todo mundo, né, o povo judeu faz isso, coloca na porta lá aquele caixinha de plástico com a reza dentro, todo mundo muita gente já viu isso, que é a nossa mezuzá, e o judeu tem isso, né? Você vai mudar para algum lugar, você tem que pôr aquele troço ali, porque senão parece que você está num lugar que vai ter problemas. É uma simpatia, que é mais que isso. Você já está olhando ali, pelo amor de Deus, traz um apoio aqui para mim. Você falou muito bem. Por exemplo, Maimonides, ele critica isso. Falou, as pessoas estão fazendo as missões de Deus com uma simpatia. Eu vou colocar, senão eu vou morrer. Calma, você vai colocar porque Deus te ordenou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tudo é uma visão, né? Tudo é uma visão. Mas tá ligado. Ué. Tá ligado? Por isso que quando qualquer coisa que tem, vai lá, dá uma olhada. Ou o Rebbe instrumir, a gente verificar uma vez por ano. Verifica lá, deixa lá. Checa, você não faz uma vez por ano. O que não mata vive e o que mata morre. Então, quer dizer, como você vai ler a frase, não importa. Mas se tem ali vai te proteger, beleza. Então pode virar simpatia. Então a gente falou, guarda, isso aqui vai te guardar. É o nome de Deus que está na porta, vai te guardar, vai te salvar. Exato. E por que não, né? Mas vejamos, por exemplo, para obter sustento. Você quer ter sustento? Dá o dízimo. Ajuda o outro. Você vai ser ajudado. Então, você pode prosperar. Aliás, isso aqui é uma coisa que eu quero dar uma paradinha, porque aqui tem, né, não tem muita gente ouvindo a gente que às vezes questiona a questão do dízimo, achando que é para o Edir Macedo. Né? Tipo, o conceito do dízimo é um negócio muito mais bonito do que querer achar que é para dar para o Edir Macedo, porque o Edir Macedo tem nada com o dízimo. Ou qualquer outro líder. Pelo amor de Deus, eu não tô... Exato, ou qualquer outra líder ou casa de oração. Nem estou maldizendo ninguém, eu só estou falando assim que o propósito do dízimo não é você dar para ninguém, você pode dar o dízimo para os pobres, que é o que você deveria fazer, sustentar pessoas que precisam, necessitados de fato. Né? Ou entidades que necessitam. Entidades, ou seja lá o que faz for. O bem, que faz... Exato, tem gente que acha que assim, a Bíblia pede dízimo porque você tem que dar dinheiro para a sinagoga, você tem que dar dinheiro para a igreja, muito pelo contrário, você deveria dar para quem precisa. Não que a igreja não precisa, a sinagoga não precisa, todo mundo precisa. Mas eu digo, se você der para um pobre na rua, você vai estar fazendo muito melhor uso, supostamente, do dinheiro, porque aquele cara realmente não vai ter o que comer, ele realmente precisa de uma ajuda real. Quer dizer, não é necessariamente que você precisa dar para uma instituição, de fato. Não só isso, que a lei, quando, por exemplo, fala sobre o dízimo, em particular que você mencionou, cabe aqui dizer o irmão, né, está escrito o irmão, então a lei diz o seguinte, os pobres da tua cidade antes que todos, e os necessitados da tua família antes mais ainda. Você tem um parente teu que está necessitado, não importa quem seja ele, pai, tio, mãe, irmão, primo, não sei o que, etc. Era tudo teu sangue. Você está vendo ele necessitado? Você vai dar agora dinheiro para Israel? Tzedakah para Israel é nobre pra caramba. Claro, não estou falando que não é. Claro. Está ajudando os irmãos de Israel. Eu quero que você dá. Teu irmão está aqui do teu lado, está precisando. Então, diz para nós a Torá, os pobres da tua cidade antes que todos. E os pobres mais próximos, mais ainda. Estamos falando do irmão, né? Do irmão próximo. Mas realmente é isso que você falou, isso aqui é muito importante. Eu acho importante falar, porque às vezes as pessoas acham que o dízimo tem um propósito totalmente desvirtuado da verdade. Se a gente acreditar em Deus, e se a gente acredita que Deus fez os pobres e os ricos, porque Ele que fez tudo, fez a força negativa, a força positiva, fez o ladrão, fez o bandido, fez a polícia, fez tudo. Deus fez todo mundo foi feito por Ele.
Se o pobre está ali e o rico está ali, o rico tem que ajudar, Você- tem mais posses, ele pode dar um pedaço da posse dele Sim. para ajudar quem está precisando. A única coisa que a gente tem que deixar claro isso é importante também falar, já que você mencionou, e eu preciso botar aqui um pingo no i. Sim. Quando a gente está falando de dízimo, nós estamos falando de tzedakah. Essa palavra tzedakah em hebraico significa quando você está dando para um irmão de sangue do teu povo. Isso é tzedakah, a palavra tzedakah. Quando você ajuda todo e qualquer outro pobre dos povos da terra, isso é gimilut chesed, isso é uma prática de boa ação. Isso não é chamado de tzedakah. Interessante. A palavra tzedakah é justiça. Tzedek vem da palavra justiça. O que Deus faz? Realmente, tem um necessitado. Você ganhou mais, esse dinheiro que você ganhou mais não é teu, é do outro. O 10%, etc., você tem que passar. Se você sabe repassar, você tem mais chances de Deus lhe dar mais, porque sabe o quê? Eu estou vendo que você sabe cuidar Estou depositando num bom banco. num bom banco. Então você sabe compartilhar. Quando você pega, eu não posso ir por numerologia aqui, eu fico louco. Não, isso aqui me deixa, sabe, mexer com a minha essência. Fala um pouquinho. Eu vou te falar, a palavra tzedakah é composta de 4 letras, tá bom? 4 letras. Quem pode pegar tzedakah? Pela regra, quem pode pegar tzedakah antigamente é quem não tinha 200 moedas. Quem tinha 200 moedas já não podia pegar tzedakah. Quem tinha 199 podia pegar tzedakah. O valor numérico de tzedakah é 199. É o valor numérico da palavra. Agora, mais interessante é o seguinte, que o dízimo chamado tzedakah, você tem que dar no mínimo 10% e você não pode passar do que 20%. Isso é chamado homesh, 1/5. Você não pode passar do que 20%. Então, quando você escreve a palavra tzedakah, a primeira letra, que é tzadik, vale 90. A segunda letra, que é o daled, vale 4. A terceira letra, que é 100, vale skuf, vale 100. E a última letra é a letra rei, que vale 5. Significa o seguinte, tzedakah, se você tem o kuf, que vale 100, dá 10 e fica com 90, dízimo. Se você tem rei, que vale 5, fique com 4, é 20%. Boa. Você entende por que a palavra é chamada de tzedakah? Tzedakah é um nome bonitinho que deram para... Não tem nada de bonitinho. Tudo é Legal. preciso. É uma pena. Lógico que a gente não veio preparado para Tudo isso. certo. Mas vamos voltar então. A tzedakah seria uma forma de gesticular, seria uma forma de simpatia. Claro, porque você está dando isso aqui de você garantir o teu sustento. Sim. Então, isso seria uma forma de uma simpatia. Ou a harmonia familiar, pureza familiar, para poder manter. Então, por exemplo, para subsistência, fortalecimento da casa, coloca uma caixinha de tzedakah em casa. Você está fortalecendo outra casa. Você está entendendo que as coisas são paralelos? Por exemplo, existe esse conceito também. Proteção numa viagem, está no carro, etc. Carrega então lá o Ritas, carrega o livro Rumash, né? Vai te ajudar a proteger. Eu estou rindo que uma vez o rabino, nosso, grande rabino na comunidade, perguntaram para ele, pô, rabino, você falou que esse livrinho protege a viagem, etc. Pô, teu carro é o mais batido que tem, pô. Eu falei, então, mas eu tô vivo, nunca me aconteceu nada. Protege a mim, não meu carro. Protege a mim. Eu achei engraçado, mas quer dizer, você tá ligado que as coisas são paralelas. Ou, por exemplo, para a saúde dos olhos. Quer ter uma simpatia para os olhos? Não estou enxergando. Olha o kiddush. Na hora de você fazer kiddush, presta atenção. Olha o vinho que está no kiddush. Isso ajuda. Porque tem um versículo na Bíblia que fala Kachlini, tá ligado o vinho com o olho. Então, olha para o vinho. Isso são coisas que acontecem até hoje. Por exemplo, não sei se você reparou, tem o costume da gente olhar para o vinho. Na hora que você na hora que você consagra o dia do Shabbat, não é para se ver, você não tem que se ver. Isto é uma outra essa é uma outra simpatia. Eu estou chegando à conclusão que o judaísmo é a região de mais simpatia do universo. Está escrito que no final de Shabbat, no sábado à noite, quando termina, que a gente também consagra para poder separar o dia santo do dia profano, nós fazemos uma cerimônia chamada de Avdalah. Lá a gente enche o copo de vinho. Então lá consta, tem uma simpatia que diz o seguinte, quando você vê o seu semblante no vinho, isso significa que você vai viver mais uma semana.
Por isso você vai ver que tem pessoas que até costumes de algumas comunidades que falam, quando o cara fala Sabe Maraná, o cara vai olhar, toda a comunidade começa a rir. Sabe, o pessoal rindo, porque o cara ele se enxergou, ele está feliz que ele vai ter mais um ano, vai ter mais uma semana, ele começa a rir. Boa. Você está entendendo? São simpatias, e precisa fazer isso, precisa encarar com isso. Eu não vou ficar cada vez, não olhei, pô, o que vai acontecer? Vai ficar olhando assim, calma. Sabe, não é para viver o louco com essas coisas. Não, mas então, eu acho assim, da nossa discussão de hoje, que é a gente saber simpatias, você acredita, que essa é a pergunta que a gente está falando, o judaísmo acredita completamente na simpatia, em todos os tipos, seja ela no seu trabalho cotidiano, seja ela na sua boa ação cotidiana, seja ela qualquer coisa, tá quase que em qualquer coisa aqui, nós estamos chegando que qualquer coisa que quer você proteção, faz... quer longevidade, coloca tefilim. Para ter um genro estudioso de Torá, velas no Shabat, olha as velas no Shabat, a mulher ela reza quando ela faz... Quer dizer, tá tudo escrito, faz isso para você ter... Isso não é uma simpatia? Claro que é. Tudo que você faz para ter alguma coisa em retorno é uma simpatia. Então, acreditando na força daquilo. Sim. O que a gente não acredita é escada, passar embaixo, gato preto, essas coisas de você não, olhar. Você saber quais não acredita, porque algumas delas também devem acreditar. Sim, eu vou te falar que não. Tem gente que guarda a folhinha a gente bate no chão, guarda a folhinha. Isso também tem uma simpatia disso, que você guarda. Para tudo tem. A nossa versão do trevo de 4 folhas, né? Leva a folhinha. Mas tem gente que guarda, os falarinhos gostam de usar arruda, contra o olho gordo, sal grosso, contra o olho gordo. Você sabe que arruda contra o olho gordo e sal grosso contra o olho gordo é bem popular. Bem popular. Sim. E isso... Interessante isso, porque essa é bem popular mesmo. O mundo inteiro acho que faz isso. Põe atrás da porta o potinho de sal grosso para não deixar o olho gordo. Sim. Eu lembro, por exemplo, isso é uma coisa... Meu avô, isso é real, meu avô, pai do meu pai, ele tinha um livro que estava escrito num dialeto, que eu ainda não aprendi a ler esse dialeto, que alguns, em Bagdá, se escrevia, chamado de Nus Alam. Tem árabe chamado Nus Alam, meia, como é que fala? Escrita? Meia escrita. Era um livro que ele rezava para as pessoas. Você tinha qualquer coisa, tinha um olho gordo, ele pedia, traz um chapéu, traz uma coisa para você. Depois ele te dava um saquinho com sal grosso e mandava você colocar embaixo da cabeça para você dormir lá e pronto, tirava o olho gordo. A verdade é que, vamos ser honestos, em Israel realmente é uma terra que tem isso por tudo quanto é canto, tudo quanto é canto. Gente tentando te fazer isso em tudo que é lugar. Não é no meio da rua, não é isso, mas eu digo... Isso realmente é uma prática que acontece lá bastante. Olha, tem pessoas e tem pessoas. O que eu achava do meu avô é que ele tinha esse dom e ele tinha esse livrinho que ele rezava, que é um livro como se fosse um livro de simpatia, que ele rezava e pedia para que saísse o olho gordo da pessoa. Agora, para mim, quando meu avô faleceu, eu tinha 10, 11 anos, quer dizer, eu não vi ele praticando isso, mas para mim o termômetro é, se minha mãe, que era desencanada na religião, acreditava e falava que funciona, é porque funciona. Eu acho que a simpatia também tem um lance que vem da cabeça da pessoa também. Eu acho que muitas das energias que você põe para você como verdadeiras também te fazem uma força positiva, né? Isso. Eu tenho uma opinião de verdade que eu acho que isso é real. Eu acho que, eu não vou colocar porcentagem, mas eu diria 90% da cura da pessoa, entendeu? Se encontra porque ele acredita naquilo. É a crença dele. Eu acredito nisso. Então você diz o seguinte, eu não vai acontecer, eu vou nele, ele vai me curar, eu acredito nele. O fato de você sair alegre e feliz, você já trouxe para você a tua salvação, não era nem a pessoa, sabe? O cara te fez você acreditar porque você se sente bem do lado dele. O fato de você sair já positivo, isso pode reverter muitas dessas coisas que a gente está no simpatia. Você tem a crença naquela pessoa. Eu acho que é bem isso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque eu acho que a simpatia, sem dúvida, a gente está aqui vendo, e mais o que você está falando é impossível, que tem as suas forças, tem suas questões. Mas você viu que tudo é você com você mesmo. É você pegar essa energia que já existe. Também é verdade. Quer dizer, você que não está falando dos outros fazerem. Não, é você na tua casa. Faz você mesmo, faz você mesmo. Eu acho que isso é bacana. Vincula o preceito que está fazendo e extrai o que ele tem de energia já nele para o seu bem. Não, eu acho que isso aqui vale para qualquer um, né, Dani? Qualquer povo. Se você tem uma fé
que você acredita, se você tem alguma coisa que te dá energia, se você tem força com você mesmo, se Sim. você, cara, a sua cabeça tá bem, a chance de você ficar bem é maior, eu acho que é maior de fato. Mesmo que você tenha coisas, às vezes, simpatias que podem funcionar e que às vezes, como você falou, mesmo que ela não seja um remédio para aquele momento e para aquela pessoa e para aquela situação, então, Sim. por mais que você faça, não necessariamente vai dar um resultado positivo, Sim. mas se sua cabeça estiver boa, se você estiver alimentando Já bem tem um as certo valor. suas próprias energias, já tem aí alguma coisa de Já tem bom um certo para te valor, favorecendo, certo já tem valor. alguma coisa indo ao seu favor. Eu vou lhe contar duas simpatias que aconteceu com a minha família, que isso eu posso te contar, que foi o Rabino Yitzhak Kaduri, foi um grande cabalista. Rav Kaduri é um homem que viveu 106 anos, você pode imaginar? E ele era um cabalista, assim, cabalista mesmo, sabe, que mexia com cabala. Tem rabinos que fazem simpatias de uma maneira assim, bem fora do normal e sobrenatural. Então meu pai estava com dores horríveis de costas na viagem que ele foi para Israel, falaram para ele, vai por Rav Kaduri atendia, e Rav Kaduri foi lá, pega esse azeite, dê um potinho de azeite e passa nas costas. Azeite. Passa um azeitinho nas costas que vai melhorar. Meu pai falou, tá bom, já curou. Ele passou, curou lá o azeitinho milagroso lá do rabino que ele mandou fazer. Esse mesmo Rav Kaduri, isso meu irmão conta, isso meu irmão Rony que você conhece, meu irmão conta, e diz o seguinte, que ele estava querendo shidduch, meu irmão queria casar. Não? Eu já tinha casado, eu casei antes com meu irmão permitiu, isso também é uma coisa, isso também é uma simpatia. Você quer casar? Permita o teu irmão mais novo casar e simpatia para você casar. É engraçado, consta aqui. Ok, meu irmão tinha me permitido, meu irmão queria casar, não estava conseguindo casar. Ele foi por Rav Kaduri. Rav Kaduri falou para ele o seguinte, você vai falar esse salmo 40 dias, no 40º dia vão te ligar que vão apresentar a tua esposa. A Maria, ela casou, 40º dia. Apareceu no 40º dia? Cravado. Ele não perguntou, ligaram para ele da Argentina, queremos te apresentar alguém. Ele já sabia, falou, já sabia, essa acabou. Coisa. Então, ele já sentou no 40º dia vestido de noivo na sala e falou, só um minutinho, vai tocar o telefone, vamos aguardar. Tem que ter, você está entendendo? Sim. Por exemplo, eu vou te falar mais uma coisa, tem mais uma história, só para você entender. Sim. Isso que você falou da cabeça, que eu acho que isso é muito importante. Tem uma mulher que ela era discípula do nosso Rebbe, etc. Blá, blá, blá. E ela queria engravidar, ela não conseguia engravidar anos, continuava lá. E tinha uma amiga dela, que tinha acabado de casar, que não conseguia engravidar. Ela falou, pô, escreve por Rebbe. Pede uma brachá por Rebbe. Ela foi escrever por Rebbe, o Rebbe deu uma brachá para ela, etc. Ela engravidou e a amiga ficou chateada, por um lado. Quer dizer, pô, para minha amiga funciona e para mim não. E ela teve a coragem de ir lá e perguntar por ela. Ela falou, pô, Rebbe, não estou entendendo. Eu estou te pedindo há tanto tempo e ela está pedindo e de repente ela engravidou. O Rebbe falou, sabe qual a diferença entre você e ela? Que é que quando eu falei para ela que ela ia ter um filho, ela saiu daqui e foi comprar um carrinho de bebê. Ela já estava tendo filho. Você está entendendo? Quer dizer, quando você acredita, por isso eu acho que quando você acredita, ajuda muito, entendeu, da pessoa. Mas é óbvio, estamos falando desses desafios. Mas eu também acho... Não falando de milagres. Isso é minha opinião, da sua, Rabino. Eu quero ver pode você falar a respeito disso. E ó, O cara vai lá, faz uma coisa contra o outro. Então, tipo, eu não gosto do cara X, aí eu vou lá, vou fazer uma coisas, mandinga, despacho, vou fazer lá, vou acender charuto, vou falar, meu, aquele cara vai viver uma vida ruim. Deus não pode ser injusto ao ponto de que se eu faço isso, o cara vai ser afetado. Isso é uma sacanagem. Se eu tenho esse poder de fazer lá uma mandinga lá e tocar na vida de um cara que tá lá porque eu não gosto dele, seria muito injusto da parte de Deus falar, pô, então esse cara aqui matou um frango e esse deu dois charutos, então realmente ele vai ter o direito de estragar a vida do outro. O que você acha disso? Porque eu, na minha humilde opinião, acho que se o outro ficar, nossa, ele fez, minha vida vai acabar, eu concordo que realmente é terrível. Agora, se você falar, meu, desculpa, meu Deus é maior do que isso e dá licença, ou a energia positiva é melhor do que isso, dá licença, pra mim, eu acho que pode ser justo que eu mate lá um frango, faça qualquer coisa e vou acabar com a vida do cara. Não consigo achar que isso é tudo bem. É tudo bem? Não. Qual é a opinião? Não. Sua opinião a respeito disso? Porque pra mim eu acho absurdo. A minha opinião, a pessoa que ela vive encanada, ela tá com as portas abertas e pode acontecer. E na verdade a falha é dela, porque ela tá com isso. A falha é do que tá com a dor de cabeça. Quem tá recebendo. O que tá recebendo.
Porque se ela se fechasse de uma maneira tal, nada poderia interferir. É o tal do versículo que a gente falou, íntegro serás com Deus vosso Deus. Se você está bem firme e forte com a santidade, meu amigo, não tem tempo ruim, não tem olho gordo que cai sobre você. Interessante. Os momentos que mais foram piores da minha vida foi quando eu carregava isso aqui, porque eu tinha medo. Eu abri portas, os medos vieram e aconteciam. De fato aconteceu, me aconteceu. Muita coisa aconteceu. Porque, imagina, olha o que eu errei, eu estava com livros sagrados me protegendo. Você estava totalmente aberto. Você sabe que isso me traz um pouco para as situações da vida comum. Acho que a gente agora nem... Vou levar isso mais profundo para o dia a dia das pessoas. Então, assim, de verdade, as pessoas têm que tomar um certo cuidado, porque quando você está de bem, com você mesmo, com o que você tem, com o que você é, com as coisas que você representa para você mesmo, cara, desculpa, o que vem de fora não me atinge. Pode falar o que você quiser, pode matar frango, faça o que você quiser. Eu tô bem comigo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que vai ser da minha vida. Não destino, eu tô falando, mas agora, tipo, desculpa, não é que você vai fazer um frango, vai falar pra mim o que você quiser falar pra mim, que vai me derrubar? Não, desculpa, eu sei quem eu sou, eu tô bem assim. Seja o que eu for, seja o que eu decidir pra minha vida. Posso decidir qualquer coisa. Sim. Afinal, todo mundo tem direito de decidir o que quiser pra sua vida, certo? A vida de cada um é de cada um, pertence à pessoa. Então, assim, eu acho que se a pessoa fez essa decisão e ela tá bem com ela mesma, e ela tá tranquila, e alguém vai lá, vai eu fazer um charuto, ou falar alguma coisa, tal, e você estiver bem com você mesmo, talvez a simpatia não é a resposta é a sua força interior para estar bem e poder seguir teu caminho. A única coisa que eu ia acrescentar a isso que você está falando muito bem, a única coisa é que a verdadeira, eterna simpatia real de Israel é Torah e Mitzvot. Sim. Se você está bonito com Deus, no teu nível, cada um no teu nível. Cada um no seu nível. Ninguém é Rebbe de Lobab, ninguém é Moshe Rabbeinu. Não estou exigindo que você não seja Moshe Rabbeinu. Ninguém está exigindo que seja Moisés, que você seja Abraão, Isaac e Jacó. Não. Você está bonito no teu nível, no teu estilo, com Deus, você está em paz com o teu lado espiritual. Entendeu? Você tá é isso que eu estou falando, essa paz. Isso. Ok, então você está no caminho certo, essa é a maior proteção que tem. Sim. Não tem proteção maior que esta. E eu te contei essa história, não te contei? Perdão, se eu te contei ou não te contei? Vamos. Eu vou te contar porque isso mexe com isso que a gente está falando aqui. Era os primeiros anos que eu estava trabalhando, acho que eu não tinha nem 30 anos de idade. E um cara da minha comunidade veio e falou o seguinte: eu preciso de uma ajuda, minha namorada está desesperada, mas desesperada. Eu falei: o que acontece? A mãe dela frequenta centro espíritas, etc., mãe de santo, enfim, papapá, invoca espírito, e ela incorpora um espírito de um Chico Preto, assim, ela falou na época, Chico Preto, e quando ela incorpora, ela vira os olhos, ela fala a voz, ela muda a voz, ela fica falando, e a gente morre de medo, a gente não quer que isso mais acontece. A gente quer que, de repente, você vai lá, etc., conversa com ela, etc., afinal de contas, ela é Patrícia, nossa. Quem sabe você pode convencer ela a... Enfim, conversa com ela, fala XY. Vai lá ver o que rola. Vai lá ver o que rola. Eu sabia onde eu estava entrando, né? Mas então me preparei. Me preparei de verdade, me preparei espiritualmente. Você sabe o que é se preparar? Sabe quando você reza antes de dormir, bem, você acorda de manhã, você vai no amigo, você reza como se deve, você dá cá, etc. Fala em Teilim, escreveu uma carta pedindo um brachá por ele. Sabe quando você... era pilhado a 1000. E o cara veio me pegar. Ghostbusters. Meu, tava um verdadeiro Ghostbusters. Meu, você não tem noção como é que eu tava. E o cara, o namorado, veio me pegar. Me pegou. Veio trabalhar, levou até a casa da mulher, no Indianópolis. Morava no andar alto, na Rua Maranhão. E ele me levou lá, ok, lindo e maravilhoso, não sei o que. Ele entrou na garagem, tudo, não sei o que mais. Ele falou: Rabino, é o 10º lá, para o andar. Eu falei: tá bom, vamos. Ele falou: eu não, você é louco, eu tenho medo. Eu vou saber a mulher. Eu não vou, eu fico aqui. Ótimo. E se você voltar, eu te levo. Se você voltar, eu te levo. Se voltar, eu te levo embora. O cara tava desesperado. Eu falei: bom, tá bom, vamos que vamos, né? Que ótimo. E eu fui pra casa, entrei na casa da mulher. A Guezinter, sabe? Uma mulher grande, assim, bem grande, estava sentada numa poltrona, sabe, assim, toda cansada. O marido do lado, as filhas, não sei o que, estava conversando com ela. Eu falei: quer saber, filha, fulana, deixa eu te contar uma história. Eu comecei a contar a história do Alter Rebbe, comecei a contar a história, tentei contar a história para ela de gente
fundador do Hassidismo, coisas bonitas. Eu fui tentar trazer a luz da Torá para aquela casa. O que eu estava fazendo? Eu falei, deixa eu trazer um pouquinho de luz. Nós entendemos que a força do lado negativo é chamada escuridão. Então a gente estava querendo trazer luz para poder afastar a escuridão. Essa era a proposta. E eu estou tentando, eu vejo que ela não consegue entender nada, não consegue entender nada, ela começa a tentar virar os olhos. As filhas, cuidado, vai ser agora. Eu falei, mas não vai. Eu falei, não vai. Eu nunca tive tão convicto na minha vida. Imagina, a mulher tentando. Eu falei, mas ela não vai. Aqui? Mas ela não vai. Mas com a do chá que eu tô? Não, eu estava energizado. O que você falou pra ela? Eu falei, mas ela não vai conseguir. Mas Rabino, você não está entendendo, ela já vai. Eu falei, mas não vai. Ela falou, não vai, eu falei, não vai. Ela se cansou, a mulher se cansou, não aguentou. Eu falei, você já viu? E não foi? Não foi. Não foi. Aí eu falei, você já viu? Fala, o Rabino passa por cada uma, meu caramba. Eu vou te falar a verdade. Aí eu falei pra ela, você tá vendo qual que é a força da santidade versus a outra força? Você tá vendo? Aqui é teu terreno. Eu tô vendo que você não tá conseguindo nada. Se você quiser realmente que possa te ajudar e te trazer pra luz, pra uma energia, não tô te falando pra você perder essa energia, mas vou te trazer pro lado positivo. Você sabe onde me encontrar. Tuas filhas sabem onde me encontrar. Levantei pra sair. Mas elas sabem mesmo, porque ela estava desesperada para poder vir falar comigo. Tá bom, voltei pro escritório, tudo lindo, assim, eu morri de medo, obviamente, a cena foi forte. No dia seguinte ela me ligou, eu preciso falar muito com você, Eu falei, vem aqui no Beit Chabad, vem, não sei o que mais. Eu falei, tá bom, eu vou tentar, não consigo hoje, não consigo amanhã, passa 2 dias, ela se jogou. Infelizmente ela se suicidou. Se jogou do prédio? Se jogou, ela se suicidou. Se jogou do prédio? Jogou no prédio. Incorporou lá o tal, mas se jogou no prédio e tudo, etc. Eu fui os 7 dias na casa dela rezar. Que loucura. Acendi as velas lá, acendi 7 dias, etc. A família depois veio e me entregou um quadro que tinha lá de tapete do Rebbe, preto. Nosso Rebbe, imagina com a cara preta, achei estranho. Quando eu peguei o tapete do lado de trás, estava escrito o nome Nachmias, que é o sobrenome da minha mãe de solteira, na casa da mulher. Eu falei, olha só as coisas, entendeu? Como é que são as coisas. Gente, que loucura. Etc. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, forças do lado negativo tem forças do lado positivo. Para mim, o resumo é o seguinte, existe. A gente pode pegar a luz que tem de todos os preceitos para o nosso benefício, e é essa a nossa segula que o Rebbe, ele diz que a gente tem que encanar. Toda e qualquer outra coisa escrita no passado, foi para o momento, para aquele local, isso não significa para você. Não devemos encanar com essas coisas e sim viver com paz e de espírito com o Criador do Universo, cumprindo seus preceitos. Esse é o maior de todas as segulares simpatias que tem. Exato. Então, na verdade, eu acho que a pessoa, o que ela precisa é estar bem consigo mesmo, antes de tudo. E tomar cuidado, como a gente falou no meio do caminho aqui, que quem mexe com fogo pode se queimar. Você tem que tomar um cuidado com o que você vai mexer, até porque, de verdade, falta no fim da história. O que a gente chega a uma conclusão aqui é que o que não falta não faltam são simpatias, né? Acho que isso ficou bem claro. Simpatia tem para tudo quanto é lado no judaísmo, para quanto você quiser. Sim para o tio, sim para o primo, sim para todo mundo. Exatamente. E sim para a família inteira. Exatamente. Então, mas, de novo, pega o lado... Você pode extrair. Pega o da luz. E é verdade. Você está com problema de saúde, vai ver os hábitos da vida, entendeu? Pega essas coisas, realmente são efetivas, entendeu? Você está se então tudo certo, eu fiquei bonito na fita, tá vendo, corrigi. Tá mas do outro lado, eu acho que você fez um relato hoje importante, que você carregava, você está sendo um relato desabafo pessoal. Carregava simpatia para tudo quanto era lado e a vida era uma loucura. Você não tem noção. A vida vira uma loucura. Você não tem noção. Eu falo isso também, que quando você vai procurar qualquer coisa dessas e quando as pessoas te falam qualquer coisa, não importa assim, você fala assim, parece brincadeira, você está lá numa praça, aí tem lá uma menina fala, leia tua mão. Aí você vai lá e fala, lê a mão. Se ela for uma charlatã, ela não entende nada, mas ela quer seu dinheiro, então ela vai falar que ela lê a mão, beleza. E ela te falar qualquer coisa que te pegar, se te pegar, cara, você vai andar com aquele negócio na cabeça, por causa da vida te marcando, aquilo parece que você fez uma tatuagem daquele negócio pra você. Sim. Então tem que tomar cuidado, porque se você não sabe com quem você vai falar, é melhor não deixar falar, deixa pra fora, deixa quieto. Sobre ler a mão, o Rebbe, tem uma pessoa que perguntou pro Rebbe se pode, o Rebbe falou, eu acredito
na leitura da mão, porque isso é nosso, mas também acredito que não tem uma pessoa hoje que sabe ler de acordo. Ler Café, borra de café. Israel se faz isso a torto e direito. Faz a borra de café, o cara lê a borra de café que ficou lá no fundo do copo. Come on. Não é? Porque isso que você falou eu acho importante aí, que é o que a gente está tratando. Dizer, as pessoas têm que ser especialistas nisso, então você tem que tomar cuidado com quem você pega, porque a pessoa fala, eu sei. E dos nossos, quer dizer, tem que ser pessoas do bem. Que está com o espírito bom. Isso. Que está conectado com força, energia positiva. Que não está conectado com energia negativa. Isso então tem que tomar cuidado de fato. Sem dúvida. Eu acho que no final da história aqui fica que a simpatia existe de fato, mas também você tem que tomar cuidado com qual simpatia você vai se colocar, como você vai que buraco você vai se enfiar, né? Para não se arrumar uma dor de cabeça maior do que você já tem até no fim da história. É melhor ser íntegro com Deus, confia, acabou, segue a regra e a gente está bonito na fita. Eu vivo muito mais feliz da maneira que eu estou vivendo agora, sem carregar nada para me proteger, além da confiança que eu tenho no Criador só. Eu acho que a gente já pode ir fazendo aqui uns nossos resumos finais que a gente sempre faz, né, Rabino Dani? Falando o seguinte, cara, então, simpatia. Você acredita? Se não acreditar, eu vou te falar, tá perdendo tempo, porque, rola, tem um monte e por tudo quanto é lado, né? Muito. Isso eu acho que já ficou mais do que provado. Cuidado com a simpatia que você vai mexer, cuidado onde você vai se enfiar, tome cuidado de você não vai se mexer com o lado errado das coisas e depois, de repente, até se prejudicar por isso. Cuidado com a forma como isso vai pegar você na sua vida. Seja você mais você mesmo. Acredita mais em você, tenha uma energia positiva na tua cabeça, né? Se estabiliza, às vezes é isso que vai resolver a vida muito mais do que você procurar alguma coisa que te ajude do lado de fora. E procure dentro das regras. Tem o cara que fala, o Bolsonaro, eu jogava dentro das quatro linhas. Quer dizer, joga nas quatro linhas, joga dentro do seguro, né? Joga seguro, joga dentro do jogo seguro, que aquelas coisas reveladas, Tzedakah, Torá e Mitzvot é seguro. Se você puder dar um dízimo, se você puder dar uma ajuda para alguém que precisa. Isso aqui é ame o próximo como a ti mesmo, tomar cuidado. Realmente eu acho que se a gente conseguir praticar isso no fim da história, são as melhores simpatias que você vai poder fazer para sua vida. Exato. Muito bom. Rabino Dani, vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Pedir para a nossa querida Carol para que pegue as nossas cervejinhas, para que a gente possa fazer o nosso Lechaim aqui final. É muito importante o nosso Lechaim final. A parte mais importante do programa, Rabino, o conteúdo aqui é o conteúdo da cerveja, que é o que interessa. É a maior de todas as simpatias. Todas as simpatias. A gente fica simpático no final. A gente sempre fica simpático. Então é importantíssimo que a gente tome a nossa cervejinha. Traz alegria, né? Ou se traz. Pronto. Então, vamos fazendo aqui o fechamento do nosso programa. A gente agradece a todos que assistiram mais uma vez com a gente nosso Papo Kasher, que sai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, nos nossos canais de YouTube, nos canais de Spotify, Instagram, e a gente espera vocês numa próxima semana, sempre em agradecimento a BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente produza o nosso Papo Kasher. E o tema da semana que vem é o seguinte, nós vamos estar na semana que vem, na semana do Ano Novo Judaico. E por isso é importante que a gente trate do Ano Novo, que o Ano Novo é um tema que todo mundo tem muita dúvida a respeito, se renova as energias, se não renova as energias. Pular ondinha? Não. Pular ondinha, não é para pular ondinha. Se você pega lá o pé de coelho, enfim, o que você tem que fazer lá no Ano Novo? Comer romã, enfim. E a pergunta ao nosso tema vai ser, e aí, Ano Novo, vida nova? O que muda de verdade no Ano Novo? Então, esse vai ser o nosso tema da semana que vem. Agradecemos a todos e, por favor, indiquem o nosso programa para amigos, inimigos, seja para quem for. O importante é que todo mundo leve conteúdo de qualidade para a sua vida e que a gente tenha uma excelente semana. Rabino Dani, Lechaim. Até a próxima semana. Amém.